Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Vamos começar hoje a nossa segunda aula de História do Brasil, que a gente vai tratar do período pré-colonial. Antes de começar essa segunda aula, eu quero fazer algumas considerações sobre a atividade complementar que eu deixei no Google Classroom. Uma questão que eu quero salientar e que apareceu em muitas das respostas e eu achei bem interessante que vocês abordaram é que talvez, se nós não tivéssemos sido colonizados pelos portugueses, pelos europeus, talvez a gente tivesse uma relação diferente com a natureza, adotando uma postura que não fosse tão predatória assim com a natureza, entenderam? Com os recursos naturais, como foi uma coisa que aconteceu desde o início do processo de colonização. É claro, gente, que foi um exercício de imaginação. A história não é a ciência do si, a história é a ciência daquilo que de fato aconteceu. Então foi só um exercício para vocês soltarem a imaginação mesmo. Mas quando a gente começa a pensar sobre essas possíveis mudanças de comportamento e de desenvolvimento social, é uma forma da gente praticar a descolonização do nosso olhar, uma palavra até difícil de falar, né? O olhar descolonizado sobre a nossa história. Caso você tenha um interesse em se aprofundar nesse assunto, tem a galera aí que gosta de humanas, né? Eu vou indicar para vocês um livro super legal que chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Esse livro foi escrito pelo Ailton Krenak, que ele é um indígena, filósofo, muito influente aí, que vive participando das convenções da ONU, é bem legal. O livro é fácil de achar e dá até para encontrar umas versões digitais para ler na internet. Beleza? Fica a dica aí para quem quer se aprofundar no assunto. Vou também retomar um pouquinho da aula passada com vocês. A gente falou de três aspectos importantes que a gente tem que sempre lembrar a respeito da chegada dos portugueses ao território que hoje é o Brasil. A gente falou sobre o mercantilismo, que na Idade Moderna estava rolando aquela passagem do feudalismo para o capitalismo, uma intensificação do comércio, um fortalecimento do mercado. A gente falou sobre o renascentismo, que foi uma mudança no plano das ideias, da cultura, a valorização da ciência, a passagem do teocentrismo para o antropocentrismo. Rolou também a reforma protestante, que estava enfraquecendo um pouco a religião católica. E a gente falou sobre o absolutismo, que foi a formação dos estados, a concentração do poder todos nas mãos dos reis. E a gente se lembrem também que Portugal já estava politicamente estável naquela época por conta da Revolução de Avis, e eles já tinham um vasto conhecimento em navegação marítima, porque eles já estavam explorando, fazendo viagens pela costa da África e tinham uma posição geográfica privilegiada. Com a tomada de Constantinopla, os produtos vindos do Oriente começam a encarecer demais e a burguesia de Portugal começa a se interessar ainda mais por descobrir uma nova rota para ir para o Oriente e poder pagar mais barato nesses produtos, sem passar ali por Constantinopla, que estava tomada pelos turcos otomanos. Eu coloquei aqui, para a gente falar especificamente sobre a história do Brasil, né, com a chegada dos portugueses aqui, uma linha do tempo. Em 1500 vai rolar o descobrimento do Brasil. Isso aqui, gente, é só para ajudar a gente a organizar um pouco o pensamento, porque quando a gente começa a jogar muita coisa, muita informação, e aí fica difícil de organizar isso na mente, né? Então, assim, é uma linha do tempo simples que vocês já devem ter visto aí pela internet, mas que eu acho que ajuda bastante. Em 1500 vai ter o descobrimento do Brasil. De 1500 a 1530 vai rolar o período que chama pré-colonial. A gente já vai ver com mais detalhes por que esse período é chamado de pré-colonial e não de colonial. Por que existe essa diferença? A partir de 1530, dá-se início, de fato, à colonização, e ele vai durar até 1822, quando rola a independência do Brasil e começa o período imperial, de 1822 a 1889. Em 1889, com a proclamação da República, a gente entra no período republicano, que vai até os dias de hoje. Então vamos voltar lá atrás, no período pré-colonial, e entender mais detalhes sobre ele. Esse período pré-colonial, ele corresponde aos primeiros contatos entre os portugueses com o Brasil. Essa data de 22 de abril de 1500, ela é um consenso, uma formalidade. Só a título de curiosidade aqui, a esquadra do Pedro Álvares Cabral, ela sai lá de Portugal em 9 de março de 1500 e chega no Brasil em 22 de abril de 1500. O marco inicial dessa chegada dos portugueses aqui vai ser a Carta do Pero Vaz de Caminha, que ela é tida como uma espécie de certidão de nascimento do Brasil.
Essa carta, gente, além de descrever características físicas da paisagem que eles encontraram e também do povo que eles encontraram, ela traz uma visão um tanto quanto eurocêntrica. Nossa, a gente vai falar muito sobre esse conceito ainda, né? Mas isso, por que eurocêntrica? Porque ela vai descrever os povos que foram encontrados, os povos indígenas, como se eles fossem ingênuos, como se eles fossem simplórios. Só que ao mesmo tempo ela constrói também aquela visão do bom selvagem, que seria salvo pela catequização. Então, lembrando vocês que o catolicismo estava em crise, né? E a igreja estava com pleno interesse de expandir a influência católica para além do continente europeu. Outro fator importante para a gente lembrar sobre a carta é que nela não tinha a descrição da existência de metais preciosos, como ouro e prata. Guardem essa informação porque ela vai ser mais importante lá para frente. E por que a gente chama de pré-colonial e não de colonial? Essa ideia de colônia, ela vai pressupor que existe um projeto de ocupação e de exploração. Só que naquele momento não teve essa montagem de um projeto de colonização pelos portugueses, já que eles estavam priorizando as atividades que dariam mais lucro. E nessa época, o que estava dando mais lucro era o comércio com a Ásia e com o Oriente. Quando eles chegam aqui, eles vão encontrar um outro tipo de sociedade que tinha uma organização social completamente diferente, que não se baseava no mercado e muito menos em acúmulo de riqueza. Então, inicialmente, parecia que aquele rolê todo talvez tivesse sido uma verdadeira perda de tempo, porque não ia trazer dinheiro, eles não conseguiram aumentar as rotas de comércio, não tinha metal precioso. Poxa, e agora? O que a gente vai fazer com esse lugar? Tanto que Cabral ele faz meio que um bate-volta, assim. Ele cola aqui no Brasil em 22 de abril de 1500, passa 8 dias, ele já segue viagem e vai embora para o Oriente. Mas os portugueses, como se eles já tinham um olhar treinado sobre a exploração de novas terras, não eram bobos nem nada, eles reconheceram aqui um material que era passível de ser explorado e que já era parecido com uma coisa, com uma madeira que eles conheciam lá da Índia. Era uma madeira de corante vermelho, de cor de brasa, ou então Brasil. Como que eles começaram a explorar esse pau-brasil? Inicialmente, a exploração do pau-brasil ela foi baseada na mão de obra indígena, por meio de trocas denominadas de escambo. Escambo, gente, é troca. Esse é um conceito que a gente tem que prestar bastante atenção, porque ele costuma ser bastante cobrado em prova. O que é importante a gente salientar? O escambo, ele é mais do que enganar os indígenas com espelhinho, outras quinquilharias, com chaveirinhos. É muito mais do que isso. Não é que os povos indígenas foram enganados, né? Essa visão do bom selvagem que a gente trouxe lá que a gente viu que o Pero Vaz de Caminha deu na carta dele. Na verdade, tinha um interesse também por parte desses povos, porque eles se beneficiariam dessas trocas. Eles iam adquirir ferramentas novas, né? Úteis no dia a dia deles, machado, faca, materiais cortantes. E o que eles tinham que dar em troca disso? Madeira, que era um material que eles tinham de sobra. Então, para eles, foi uma coisa vantajosa também. Não foi necessariamente uma enganação dos portugueses aos povos indígenas. Essa relação entre os portugueses e os indígenas, ela vai mudando ao longo do tempo, né? Já que os interesses também vão mudar. Então, a partir de agora, poxa, eu já tenho essa ferramenta, então não é mais interessante para mim explorar madeira para trocar por isso. Então, aí, a partir desse momento, os portugueses eles vão tentar impor aos indígenas o trabalho escravo, mas isso vai ser mais para frente. No período pré-colonial, a mão de obra de exploração do pau-brasil, que é o principal produto explorado durante esse período, foi por meio de trocas denominadas escambo. O extrativismo do pau-brasil era uma exclusividade do Estado português, que controlava essa atividade por meio do estanco. Olha só como as duas palavras são parecidas e costumam rolar algumas pegadinhas em prova. Escambo, que é a troca, e estanco, que é o controle do Estado português sobre a atividade extrativista do pau-brasil. O extrativismo era a exclusividade do Estado, certo? E durante esse período pré-colonial,
o que os portugueses fizeram? Eles construíram ao longo da costa brasileira as feitorias. O que eram essas feitorias? Eram armazéns, tanto de madeira, né, para armazenar ali o pau-brasil que era explorado, serviam também como entrepostos comerciais, né, que a galera ia lá, comprava o que queria, levava de volta para Portugal, e também serviam, de certa forma, como pontos de proteção. A gente vai entender melhor o porquê disso depois. Mas, basicamente, as feitorias são essas construções dos portugueses para armazenar madeira e servir de entreposto comercial para a exploração do pau-brasil. Lá entre 1502 e 1505, as terras brasileiras elas vão começar a ser arrendadas para particulares. A gente tem que entender o arrendamento como uma exploração indireta. E por que é uma exploração indireta? O Estado português não tinha dinheiro para bancar um projeto de exploração, para bancar um projeto de colonização. Então, qual foi a solução que eles encontraram? Pô, vamos terceirizar o serviço. Vamos passar para mãos particulares, eles vão lá, arrendam a terra, exploram e pelo menos a gente ganha uma porcentagem em cima disso. O pioneiro nesse arrendamento foi Fernando de Noronha. E esses arrendamentos, eles eram importantes porque as invasões ao território brasileiro eram constantes, vindas de franceses, de holandeses, que eles também não estavam muito dispostos a acatar o Tratado de Tordesilhas, que dividia o mundo entre os portugueses e os espanhóis. Então, o que era preciso? Assegurar o domínio sobre esse território com o uso, inclusive, de expedições de guarda-costa. Portugal mandava expedições para o território brasileiro para se assegurar de que ele não estava sendo invadido por esses outros povos, principalmente por holandeses e franceses. Perto ali de 1530, o comércio com o Oriente ele vai começar a declinar, principalmente porque a concorrência aumentou muito. Lá no Oriente, o comércio estava fervilhando lá. Tinha espanhol, tinha francês, e mais gente comercializando, muita gente no mercado, significa mais produto disponível e, consequentemente, baixa nos preços, né? É a lei da oferta e da demanda. Se tem muita oferta, consequentemente, o preço vai baixar. Então, somando esses dois fatores, o declínio do comércio com o Oriente e essas tentativas constantes de invasão do território brasileiro, ficou uma necessidade muito clara. Era preciso, então, colonizar o Brasil. E aí Portugal vai enviar a primeira expedição de povoamento, que foi liderada pelo Martim Afonso de Souza. Essa expedição, ela vai assumir um caráter inédito na história, porque ela vai ter a intenção de fixar moradia no território. É diferente do que estava sendo feito até o momento, que as pessoas vinham, exploravam, extraíam o pau-brasil e iam embora daqui. Ninguém fixava moradia no local, não existia um projeto para fixação. Não é que ninguém fixava, lógico, que tinham pessoas que ficaram aqui, mas não existia um projeto de fixação. É a partir dessa expedição liderada pelo Martim Afonso que o caráter de fixação começa a ser levado em conta aqui no território brasileiro. A partir daí, vai começar um período em que ocorre a colonização de fato. Então, a gente entra no período do Brasil colonial. Isso a gente vai estudar melhor na próxima aula. Vamos terminar fazendo os exercícios que eu acho bacana para a gente guardar, né, o conteúdo. O exercício da Sesgran Rio. Vamos lá. O início da colonização portuguesa no Brasil, no chamado período pré-colonial de 1500 a 1530, foi marcado pelo: letra A, envio de expedições exploratórias do litoral e pelo escambo do pau-brasil. Opa, já temos a questão certa, mas vamos ver o que as seguintes falam. Plantio e exploração do pau-brasil associado ao tráfico africano. Quando os portugueses começaram a exploração do pau-brasil aqui, foi uma coisa feita muito sem critério, né? Tanto que, assim, acabou rápido a disponibilidade de pau-brasil, porque eles cortavam tanto, eles extraíam tanto, que a madeira, tanto que hoje em dia, ela até é difícil de encontrar, né? Pau-brasil, que é madeira boa, uma madeira bonita, usada muito para fazer instrumento, principalmente instrumento de corda, violino, e hoje ela já está em risco de extinção.
Então não teve plantio de pau-brasil, ele foi só explorado, teve só o extrativismo. E o tráfico africano ele vai começar mais para frente. Durante esse período, a gente tem o uso da mão de obra indígena, e não baseado na escravidão, mas baseado no escambo, que é a troca. Deslocamento para a América da estrutura administrativa e militar já experimentada no Oriente. Não teve um deslocamento de estrutura administrativa e muito menos militar aqui para o Brasil. Né? Como a gente viu, era um contexto só de exploração, não tinha um projeto de moradia, de colonização em si. Fixação de grupos missionários de várias ordens religiosas para catequizar os indígenas. Quando ele fala que em missionários de várias ordens religiosas, não foi bem isso, né? Foi só a religião católica, que estava se enfraquecendo por causa da Revolução Protestante e tinha pleno interesse em expandir a sua influência para além do continente europeu. Implantação de lavoura canavieira, apoiada em capitais holandeses. Essa implantação de lavoura canavieira, ela vai começar depois, no período colonial. No período pré-colonial, é só extração de pau-brasil. Outra questão que eu trouxe para vocês. Textão, gente. Sem preguiça de ler textão. Vamos lá, vamos junto. De começo, e fosse qual fosse, após a exploração cabralina, a importância dos conhecimentos geográficos sobre o Brasil, o interesse de Dom Manuel pelos seus novos territórios da América foi, ao que parece, mais de ordem estratégica que econômica. Segundo o historiador português Jaime Cortesão, no início do século XVI, a importância econômica da América pelo Estado português foi de ordem estratégica. Isso porque, letra A, apesar de terem sido encontrados imediatamente metais preciosos no território, os portugueses não tinham maior interesse neles. Então vamos lá. Encontrados imediatamente metais preciosos no território, vocês lembram quando a gente falou da carta do Pero Vaz de Caminha e uma das informações que tinha nela é que não foi encontrado metais nem preciosos nem nenhum outro tipo? Então, letra A, errada. Letra B. As comunidades indígenas do litoral sul da América eram hostis a qualquer contato com os portugueses, o que impediu o desenvolvimento de atividades econômicas na região. Esse contato não era hostil, né, gente? Pelo contrário, ele foi um contato até que amistoso. Também porque tem um pequeno detalhe, né? Que eu acho importante falar também. Que na verdade, esses povos indígenas, eles já tinham tido contato com os outros povos, né? Aquela ideia de que, os portugueses chegaram, eles achavam que eram deuses, não foi muito bem assim, não. Eles sabiam que se tratavam de outras pessoas, tanto que até já tinham rolado outras navegações propriamente de Portugal aqui na costa brasileira. Então não foi um contato hostil com os portugueses. Foi um contato até ameno e que depois, como a gente já viu, a mão de obra indígena vai começar a ser explorada através do escambo. Letra C. A extensão do litoral e o clima tropical impediam o desenvolvimento de atividades econômicas que permitissem a produção de bens valorizados na Europa. Bom, isso naquele momento podia até parecer verdade, né? Mas na verdade a extensão do litoral e a quantidade de diversidade de matéria-prima que eles encontraram foi uma coisa que não impediu o desenvolvimento de atividades econômicas, pelo contrário, né? Na verdade, a quantidade de materiais que eles encontraram aqui foi um impulso para desenvolver atividades econômicas. E fossem esses bens valorizados na Europa ou não, como a gente falou, por exemplo, o caso do pau-brasil. O pau-brasil era super valorizado na Europa por causa da tintura vermelha, que era uma tinta considerada nobre, inclusive ela está na bandeira de Portugal, né? A bandeira de Portugal é vermelha. Então o pau-brasil ele tinha muito valor. Ele não dava tanto dinheiro quanto o comércio de especiarias com o Oriente, mas ainda assim era um produto valorizado. Então, letra C, não. Letra D. O interesse português estava voltado para o Oriente e o controle do litoral sul da América deveria garantir, fundamentalmente, o monopólio da navegação da Rota do Cabo. É verdade que o interesse português estava voltado para o Oriente? É verdade. E esse controle do litoral sul da América, ele garantia mesmo o monopólio da navegação da Rota do Cabo, porque dava para passar por aqui e continuar contornando o continente africano. Então tá correta a letra D. A letra E, só para a gente finalizar.
A instalação de feitorias que estimulassem o plantio pelas comunidades indígenas do pau-brasil, produto valorizado no mercado europeu, e por isso gerador de lucros para o Estado português. Até parece correto, mas quando a gente fala de plantio, é como eu falei para vocês, a exploração do pau-brasil, o extrativismo no pau-brasil, no início, ele foi feito de maneira totalmente desordenada. Então, não teve um plano de manejo para eles replantarem aquilo que estava sendo retirado da natureza. Então, não teve plantio, não. Tá? Foi uma exploração totalmente predatória do pau-brasil. A correta, então, é a letra D. Mais uma questão. As feitorias portuguesas no Novo Mundo foram formas de assegurar aos conquistadores as terras descobertas. Sobre essas feitorias, é correto afirmar que a feitoria foi uma forma de colonização empregada por portugueses na África, na Ásia e no Brasil, com pleno êxito para a atividade agrícola. Atividade agrícola, vamos pensar, é uma coisa que só vai acontecer depois, no período colonial. Quando a gente fala em período pré-colonial, não existia atividade agrícola, era só o extrativismo, a retirada de pau-brasil para levar para Portugal. Então, a atividade agrícola é uma coisa que começou a ser implantada só depois. As feitorias, elas não tinham essa função. Lembra que a gente falou? As feitorias, elas eram armazéns, entrepostos de comercialização. Não era praticada atividade agrícola ali. Então, a letra A está errada. Letra B. As feitorias substituíram as capitanias hereditárias durante o governo geral de Mendes Sá como proposta mais moderna de administração colonial. Na verdade, as capitanias hereditárias, elas vão vir depois das feitorias. As feitorias, o que eram? A gente acabou de falar, né? Aqueles entrepostos que eles foram feitos ao longo da costa para servir de entreposto comercial e para dar uma certa segurança ali para quem estava ocupando o território. Letra C. As feitorias foram estabelecidas, fundadas por portugueses no litoral das terras conquistadas e serviam para armazenamento de produtos da terra que deveriam seguir para o mercado europeu. Exatamente isso que a gente acabou de falar. Mas vamos seguir o restante. Tanto as feitorias portuguesas fundadas ao longo do litoral brasileiro, quanto as fundadas nas Índias tinham idêntico caráter, a presença do Estado português e a ausência de interesses particulares. Pelo contrário, né, gente? A gente viu que ali no início, no período pré-colonial, o Estado português estava muito distante, então ele meio que terceirizou essa exploração desse novo território, deixou na mão de particulares. Ele ganhava alguma coisa com isso, obviamente, ele tinha o monopólio dessa exploração, mas eram os particulares que faziam a exploração de fato. Então o Estado estava um tanto quanto ausente. O Estado estava ausente, e não os interesses particulares, como está falando aqui na letra D. Então ela está errada também. E por fim, a letra E, o êxito das feitorias afastou a presença de corsários franceses e estimulou a criação das capitanias hereditárias. Na verdade, elas até tinham, sim, essa função de fornecer certa proteção, mas elas não foram suficientes para afastar a presença de corsários franceses e nem holandeses. Então, ele estimulou, de fato, a criação das capitanias hereditárias, mas para aí, sim, quando já existia um projeto de colonização do Estado de Portugal para o Brasil. O comércio com o Oriente começa a entrar em declínio. Portugal fala: poxa, a gente tem um super território na mão aqui, dá para a gente explorar esse negócio melhor, vamos tomar conta mais, vamos tomar conta melhor aí, né, desse território novo que a gente conheceu. Então é aí que vai estimular a criação das capitanias hereditárias. Galera, é isso, a nossa segunda aula. Na próxima a gente vai falar sobre o período colonial, e aí eu volto com mais informações para vocês. Espero que vocês tenham gostado, e assim, tentem dar um feedback, assim, né? Se as aulas estão legais, se o tempo de duração tá bom, se elas estão muito longas, se vocês gostam dessas questões resolvidas no final da aula, certo? E aí a gente continua na próxima aula. Um beijão para todo mundo.